diz a palavra do Senhor. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como que nós vamos glorificar a Deus, o nosso Pai que está no céu? Como? Com obras boas, fazendo coisas boas, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Ser santo como Ele é santo, perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama. Eu sempre falei isso para o meu esposo, que a gente tem que amar aquilo que Deus ama. E muitas das vezes isso não é fácil, amar aquilo que Deus ama, porque vai contraditória a nossa, sabe, o jeito da gente pensar, o jeito da gente agir, não é? Quem aqui nunca falou, não, eu sou assim mesmo? E quando a gente fala isso, a gente quer dizer o seguinte: eu sou assim mesmo e eu não quero mudar. Mas a palavra do Senhor, quando ela entra no nosso coração, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela entra e penetra, né, na nossa medula mesmo, para fazer a divisão de ossos e medula. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos transformar por completo. Viver o Evangelho de Jesus é praticar a palavra de Deus, é viver o Evangelho cumprindo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Não é viver o Evangelho de qualquer jeito. Eu quero dizer algo para você aqui hoje, nessa noite. O Evangelho não é do jeito que eu e você queremos. Engano seus que você acha que o Evangelho é do jeito que você quer. Não, nós é que temos que nos encaixar no Evangelho. Não é o Evangelho se encaixar em nós. O mundo lá fora, eles querem isso, que o Evangelho se encaixe. Muitas das vezes eu ouço muitas pessoas: mas Deus não é amor? Sim, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E nós precisamos ficar atentos, porque a justiça de Deus, ela pode doer muito. E nós precisamos ficar atentos a isso. É ter um coração rendido, um coração disposto, um coração perdoador, um coração cheio do amor de Deus, um coração, sabe, que esteja disposto a fazer muito mais. E é fazer em prol do reino dele. Quantas pessoas lá fora estão sofrendo? Quantas pessoas estão esperando por mim e por você para levar uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de poder, de autoridade sobre a vida delas? E isso não é só para quem é pastor, para quem é líder, não, é para todos aqueles que creem. A palavra do Senhor fala sobre isso. Que nós, quando nós conhecemos Cristo, nós já temos que ser o quê? Como a luz do mundo. O Senhor Jesus, Ele falou algo, irmãos, tremendo. Ele falou o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. E tem muitas vezes que nós estamos andando em trevas, sabe, conhecendo a luz do mundo. Tem áreas da nossa vida que sabe que está em escuridão. Tem áreas em nossa vida que nós não estamos permitindo Jesus iluminar. Tem áreas em nossa vida que nós precisamos, sabe, falar para Jesus: Senhor, entra na minha vida e me transforma. Quebra-me, Senhor, eu não quero esse vaso nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E quando o Senhor, Ele disse isso, irmãos, que nós somos aquele que resplandece, deve resplandecer a luz dele. Você pode olhar para você e dizer: quem sou eu? Muitos estão perdidos na sua identidade. Muitos estão perguntando: quem é você se você não serve? Se você pegar a sua identidade, você vai ver que a sua identidade tem o seu nome, o nome dos teus pais, o dia que você nasceu, o dia que foi feito o registro do seu documento, o dia, sabe assim, que o nome dos teus pais, o lugar que você nasceu, a cidade, todas essas informações aqui. Se hoje uma pessoa pergunta, às vezes eu pergunto para algumas pessoas: quem é você? Eu sou. Eu perguntei para uma pessoa, falei assim: quem é você? Eu sou terapeuta. Não,
atuo como terapeuta. Eu não sou. Eu digo que eu não fizer mais atuar como terapeuta, não vai mudar a minha vida, porque a terapia não define. Ser terapeuta não define quem eu sou. Mas sim aquilo que eu penso sobre o que Deus pensa sobre mim. Perguntar para eu, eu sou pedreiro, eu sou lavradora, né? Não. Nós somos de Cristo. Amém? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter uma imagem, ser imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos sim entender que nós precisamos resplandecer a luz do Filho de Cristo. Uma luz que ilumina, uma luz que clareia. Aonde você chegar, se tiver trevas, a treva vai ter que sair. Porque você carrega o brilho de Cristo. Nós carregamos a marca de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E nós carregamos a marca de Cristo. E o que é a marca de Cristo, igreja? É a renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa vontade, renunciar aquilo, sabe? Talvez aqueles conceitos que você tem. Meu pai sempre falava, eu nasci assim, como assim. Eu falei, pai, mas eu não quero. Eu nasci assim, quero ser diferente, quero que Jesus me transforma todos os dias. E quando eu li, o Senhor me transforma de glória em glória. É esse Deus que eu quero. Amém? É esse Deus que eu quero. Quem caminha comigo aqui sabe, vive falando essa palavra. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem. Ser melhor amanhã do que hoje. Se hoje foi ótimo, então melhor que ser excelente. Amém? É assim que funciona. A mente do ser humano tem que ser transformada todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos dizer isso para você. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor tem. Não deixe roubar o brilho que ele tem. O Senhor Deus, ele diz na palavra de Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Olha que coisa linda. Talvez, quando a gente diz essa palavra, luz para o meu caminho, você acha que é só tipo assim, clarear aquela estrada que você está andando, clarear o caminho. Mas o Senhor Jesus, ele diz no livro de João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai para você. Amém? Então ele não é só o caminho, é o mesmo. Aquele que vai te dar sim a direção para a sua vida. Aquele que vai te dar, sabe assim, o domínio das coisas. Aquele que vai te tirar das venas dos teus olhos para que você possa enxergar. Tem muitas pessoas que têm olho, mas não conseguem ver. Então nós precisamos enxergar uma visão além do alcance. Porque se a gente olhar só para a dificuldade que está vivendo aqui, olha, nós vamos perder o foco. Nós vamos perder a direção. Nós vamos nos perder na caminhada. Cristo vai chegar e você vai estar no mesmo lugar, na mesmice, passando um dia nesse ano do mesmo jeito. E não é isso que o Senhor tem para você, igreja. Nós, como igreja, que segura aqui na terra, nós temos que resplandecer a luz de Cristo. A igreja ela precisa ser reconhecida não só como uma igreja cheia de gente, mas como uma igreja só próspera. Nós temos que ser reconhecidos como uma igreja que louva o Senhor, como uma igreja que ajuda aqueles que precisam, ajudar aqueles que necessitam. Nós precisamos ser conhecidos tanto na terra como no céu. O diabo precisa sim saber quem nós somos. O diabo precisa sim, na hora que nós chegarmos, ele vai dizer: opa, chegou a mulher de Deus. Opa, chegou o homem de Deus. Nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Vida consagrada é não separada. Não é porque o mundo faz, tem pecado, eu estou fazendo bem. Está errado. O Evangelho não funciona desse jeito. Ou Cristo aqui na Bíblia está diferente da Bíblia da sua. Não tem como servir dois senhores. Ou eu amo a Deus, ou eu não amo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo.
Porque se eu for para servir com dois pensamentos, oceanos em dois pensamentos, não vamos servir. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, fui no culto. Parece que Deus falou comigo. Gente, eu não sou especial. Eu nunca vi assim. Eu olho para vocês, eu vejo Deus através de vocês, eu vejo a capacidade. Cada um tem aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, para que vocês possam se levantar, para que vocês possam fazer, agir em nome de Jesus. Porque Deus fala comigo. Eu não sou diferente de você. E você não é diferente de mim. Se servimos o mesmo Deus, temos o mesmo Pai. Deus, Ele não é injusto. Ele não vai, irmãos. Eu costumo dizer assim, que Deus não tem impedimento. Mas eu preciso entender. Eu preciso entender. Se eu pensar assim, se você pensar, todos nós vamos ser impedimento dele. Eu preciso cessar o coração de Deus. Como é que você tem cessado o coração de Deus? Como que você tem cessado o coração de Deus? Viver uma vida de qualquer jeito, viver uma vida fora do propósito de Deus, viver uma vida fora do caminho que o Senhor tem preparado. O Senhor, nós temos que ver o sonho do Senhor sobre a nossa vida. Eu não posso viver os meus sonhos. Eu tive que abandonar os meus sonhos com certo tempo. Eu tive. E foi a melhor escolha que eu fiz, não deve tempo. Eu tive que pegar os meus sonhos e colocar na marcha, porque os sonhos do Senhor para a minha vida. E quando eu comecei a viver os sonhos do Senhor para a minha vida, aí sim o Senhor me encaixou no meu sonho. Amém? E nós precisamos agir dessa maneira. Nós precisamos ter um coração sensível para ouvir aquilo que Deus está falando. E aí, se o sonho fala com Deus, é no teu quarto, ele fala, ei, no teu quarto você deve falar comigo. Ele não falou o seguinte para você, não, olha, vai lá em tal lugar, lá no lugar você deve falar, não é no teu quarto. Ele vai você que Deus passa tempo a sua Deus. Essa igreja de forma é especial demais. Porque Deus fala dos mínimos detalhes. E Ele vai encaixando coisas que vocês falam em sonho. Deus vai te mostrar. Deus vai falar com você que se envolve. Até mesmo um pedacinho de maneira de louvor. Uma palavra que você vai receber um capítulo inteiro. Deus vai falar uma palavra para você. Eu falo para você que eu sou prova viva quando eu falo com o Senhor. Não aguento mais. Não aguento mais ver assim. Eu não quero mais ver assim. Se o Senhor me ama, entrou já dúvida. Se o Senhor me ama, já entrou a dúvida. Mas o Senhor é tão misericordioso. Ele é tão bondoso, tão fiel, que eu comecei a chorar ali. E de repente ele só falou essa palavra: Filho meu. E eu comecei a repetir assim.